E aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para iniciar a live da parte 3 da trilogia da ira. Hoje o tema vai ser como tratar a ira. Sejam muito bem-vindos ao final dessa trilogia. Bom dia, Lu. Bom dia, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Bom, Beleza. ouvindo. Eu tentei entrar pelo computador, mas não deu. Deu não, né? Isso aí, já tem o pessoal entrando aí. Entrou. Entrou. Bom dia! E aí, Bom como é que dia. vocês estão? Bem? Tudo bem, você? Bem. A gente está sempre com uma camiseta assim de academia, né, na segunda de manhã, para mostrar que a gente já amanheceu hoje, né, malhando e Corri 10 mantendo. quilômetros, né? Hoje Já não, hoje eu pagamos, né? corri, hoje a minha mulher me colocou para correr cedo hoje, já. Levanta, pode sair correndo daqui, e tal. Já corremos hoje cedo, já aproveitando inclusive um pouco de sol nessa terra aqui, porque tá que chove. Verdade. Aqui em Goiânia também. Chovendo para mais de metro, como a gente fala. Vamos dar início aí à parte 3 da trilogia da ira. Ou seja, hoje a gente fecha o assunto e a gente vai falar como tratar uma insuficiência renal aguda, né? É um grande desafio, né, para todos nós. Não é fácil, ao meu ver, né? Porque assim, eu vejo uma estrada a percorrer com duas vias, né? Duas mãos, né? Você tem que dar o suporte para o paciente relacionado àquele déficit funcional do órgão, ou seja, hidratar, controlar a parte do desequilíbrio eletrolítico, ácido base. O que eu vejo isso? Eu vejo você conseguindo... Júlio caiu. Caiu. Eu vejo você conseguindo dar ali, né, uma ajuda para o paciente, porque essas condições podem comprometer aí a vida dele. Por exemplo, não podemos deixar de agir num quadro de hipercalemia, que pode acontecer numa insuficiência renal aguda. E a outra mão dessa estrada que você tem que caminhar, né, no mesmo sentido para conseguir chegar no que a gente quer, que é sucesso no tratamento, é identificar a causa. Né? Identificar a causa daquele momento de insuficiência renal aguda. Ou seja, eu vejo essas duas vias da mesma estrada, para elas a gente tem que andar junto e não ficar olhando somente para os parâmetros de insuficiência, né, que a gente consegue ver. Deixa eu convidar aqui o Júlio de novo. A gente consegue identificá-los fazendo os exames, né? Mas se a gente esquecer que existe um motivo para aquele momento de insuficiência renal, e a gente tem que tirar esse motivo do paciente, a gente às vezes não vai ter sucesso, né? O que vocês acham disso? Como é que vocês conduzem um momento que você já tem ali aquele diagnóstico de insuficiência renal e a gente precisa tirar ele dessa condição? Eu vou começar falando, tá, Júlio? Então, Hugo, a essência, minha opinião, até com base no que você falou, é tentar identificar a etiologia, né? O que não é fácil, porque a gente tem que lembrar que muitos casos de ira, eles podem acontecer em pacientes não azotêmicos. Então, a fase lá de indução, né, ou seja, quando o fator indutor de ira se apresenta, o paciente pode não ser azotêmico. Então, às vezes, ali naquele início, passa desapercebido. Então, vou dar um exemplo aqui. Uva e cachorro, né? Lírio e gato. Então, se esse paciente se intoxicou e vai parar na clínica, ele chega lá com sintoma inespecífico. Ele chega com apatia, com vômito,
né? Indisposição, anorexia. E muitas vezes ali o colega, ele deixa passar essa etapa. Por quê? Porque ele faz o exame físico, não identifica nenhuma grande alteração, esse paciente não vai ter febre, não vai estar com modificação de pressão, não vai estar desidratado, né? E muitas vezes ele implementa o tratamento sintomático, tudo bem, né? Mas é uma etapa que se perdeu, porque o fator indutor de ira continua presente e esse cara certamente vai evoluir em estádio de ira. Ou seja, 1, 2 dias depois, ele vai estar azotêmico, urêmico e ele já está numa etapa mais complexa. Significa dizer que, muitas vezes, né, os colegas lá da frente, os clínicos, eles têm que estar antenados para identificar ou questionar fatores indutores de ira da rotina e questionar isso na anamnese, se aquele PET não teve contato com esse elemento. Então, esses 2 exemplos que eu acabei de citar. Então, essa é uma questão. A outra questão, por exemplo, que também remete à etiologia, é o pós-renal, ou seja, obstrução de fluxo urinário. Quando a obstrução é uretral, legal, é fácil de identificar no exame físico e até na manifestação que esse cão ou gato apresenta, que é disúria, etc. Muito bem. Agora, o problema é quando a obstrução é ureteral, que pode ser unilateral, inclusive. Então, ele vai apresentar sintomas mais inespecíficos, porque se for unilateral, provavelmente o rim contralateral está conseguindo dar vazão para a urina, ele continua urinando, mas ele vai ter dor abdominal, ele vai estar indisposto, ele vai... Então, se passar desapercebido também esse momento, vai evoluir na ira, né? Então, é importante, nessa recepção do paciente, quem está recebendo o paciente está antenado com essas possibilidades. Porque aí a gente tem que pensar ainda no estadiamento. Hoje não é estadiamento, hoje é tratamento, eu sei, né? Mas ainda no estadiamento e nas fases de evolução da ira, porque quando esse cara evolui para estádios azotêmicos, principalmente estádio 4, estádio 5, frequentemente ele vai apresentar, tanto faz a etiologia, pós-renal, renal ou pré-renal, ele vai apresentar oligúria ou anúria, né? E aí você entra no subestadiamento da ira, que são 2, que é se ele está oligúrico ou não oligúrico, né? Poliúrico geralmente, ou se ele precisa de terapia de substituição renal. Então aí você já está lá na frente, numa condição de pior prognóstico e que o serviço que está recebendo esse paciente tem que estar adequado para isso. Se ele precisar de diálise peritoneal ou de hemodiálise, ele vai ter que recorrer a um serviço. Então, já começa a dificultar as questões. Sendo que, só para eu concluir esse raciocínio, automaticamente, 2 coisas. Automaticamente, a gente tem que prestar atenção, como você falou, Hugo, no equilíbrio hídrico, porque se o cara está produzindo muita urina, você tem que estar repondo isso no volume, na taxa de infusão, no controle disso. Ou ele pode estar oligúrico, ou seja, se você ficar dando volume para ele, você vai encharcar o cara. Então, no equilíbrio hídrico, eletrolítico, a gente vê muito problema de sódio, o potássio frequentemente, sódio e cloro, né? O potássio frequentemente está associado com a produção de urina e a eliminação da urina. Então, você pode pegar nesses oligúricos hipercalemia, assim como nos poliúricos você vai pegar hipocalemia. Então, tem que monitorar. E o equilíbrio ácido-base. Então, simultaneamente a toda essa interpretação, você tem que verificar essa condição hídrica, eletrolítica e ácido-base, muito bem. E mais, aí o segundo item se isso na nossa rotina, se a gente identifica um caso de ira tóxica, né? Então aí você tem os exemplos, né? De novo, uva, cachorro, lírio, gato, aminoglicosídeo, etileno glicol, que é possível, não é improvável, impossível no nosso ambiente mesmo, contraste radiográfico e assim por diante. Se você está frente a uma ira tóxica, mesmo que esse paciente ainda esteja em estádios iniciais, ou seja, não azotêmico, estádio 2, ainda produzindo urina, provavelmente você, assim, é recomendado que você já planeje terapia de substituição renal. Então, diálise peritoneal ou hemodiálise para esse cara. Porque como o fator indutor de ira está lá, que é a nefrotoxina,
Então, você, por mais que você está fazendo equilíbrio hídrico eletrolítico ácido base, a nefrotoxina está presente. Então, você já tem que começar a dar suporte de função renal para ele, ou seja, você vai ter que fazer terapia dialítica, mesmo que ele não esteja ainda urêmico, né? Então, tem todos esses desafios para se organizar quando está frente a uma condição de IRA. Legal. Só agradecendo aí a presença do professor Rabelo, mandou um abraço aí pra gente. Obrigado aí, Rabelo. E aí, Júlio, o que você acha desse negócio de IRA aí? Como é que você... Então, assim, tem o que a gente sabe, inclusive, de herança da própria medicina, né, que os quadros de insuficiência renal aguda, que advém, na maioria das vezes, né, de lesões renais, eles são sempre muito graves, né, com um alto índice de óbito. É como o Luciano comentou, dependendo da fase, você tem uma chance de uma recuperação, inclusive uma recuperação que pode-se dizer com um quadro reversível, né, sem deixar nenhuma sequela, nenhuma consequência. Dependendo, você nem sabe se o animal vai sobreviver. A questão até ajuda numa ideia de prognóstico para o clínico, né? Se o problema da lesão renal é grave, o prognóstico é um prognóstico reservado a desfavorável. Se a lesão ela é mais discreta, você tem até um prognóstico mais favorável. Agora, tudo depende do motivo, da causa. Porque você tem, o Luciano citou alguma... É interessante porque nós vivemos num país muito grande. Até isso modifica dentro das nossas conversas, o motivo, a causa. Nós aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, temos muita motivação de IRA por causas relacionadas a processos infecciosos. A leishmaniose, por exemplo, para nós aqui, é o grande causador de IRA, né? Obviamente, nós estamos citando em cães, né? Mas tem casos já de gatos com leishmaniose. É mais raro, mas tem. Mas, de uma forma ou de outra, outras doenças infecciosas, alguns processos inflamatórios crônicos, a própria pancreatite, muitas vezes a gente vê como indução de IRA, e muitas vezes, né, nas internações de intensivismo, né, nós temos, por diferentes motivos que levaram o animal à internação no intensivismo, que não seja o problema renal como principal causa, mas o que motivou a internação pode induzir a uma IRA, né? Inclusive os quadros sépticos também, que vão desencadear muitas vezes em processos de insuficiência renais graves aí. O que eu vejo, resumidamente, né, é que, sem dúvida alguma, depende se o animal chegou internar, e a motivação da internação é uma IRA, se a motivação da internação é uma doença, se o quadro que levou, que a doença, né, possível geradora de IRA, está numa fase inicial, se está numa fase intermediária ou numa fase mais avançada da IRA, né? E isso tudo para você se organizar frente a essa maneira de lidar, que realmente não é uma coisa simples. IRA não é para amador. IRA não é uma situação para você pegar, colocar no fundo de uma gaiola, colocar uma fluido, virar as costas, passar o dia, voltar lá 6, 7, 8 horas depois para ver como é que o animal está, que muito possivelmente ele está pior se não estiver morto, né? E existem processos de IRA que são muito rápidos, muito graves, e as ações para serem tomadas, né? Como, por exemplo, o animal está em oligúria, você tem que agir, senão ele vai morrer, né? O quadro do comprometimento renal é muito grave. Cuidado como você vai lidar com isso, senão você pode piorar a situação, né? E nós já discutimos a fluido aqui, por exemplo, né?
que pode ser um motivo de piora do quadro. E a fluido nem sempre ela é um processo para resolver, né? Para uma solução, né? Há necessidade, né, de manutenção hídrica diária? Sim. De reposição? Sim, mas isso tem que ser feito. Hoje existem todos os critérios que são propostos, né, de cuidados para ser feito, né? Então, gente, não, isso, IRA não é para amador. Isso é muito importante. IRA não é para amador. Você pode até resolver um processo de uma IRA complicada dando uma sorte. Agora, se é um processo de IRA complicada, isso não é um processo para amador. É o que eu sempre falo, IRA é correr contra o tempo, né? Você tem que ser muito assertivo nisso que vocês chamaram a atenção, principalmente para entender em que momento que eu estou na IRA, né? Em qual fase. Na grande maioria das vezes, a gente pode estar atendendo pacientes que já estão em fase de manutenção, né? Porque é onde provavelmente ele está manifestando sinais clínicos e, consequentemente, vão ter as alterações laboratoriais. Mas é extremamente importante as pessoas entenderem que ver somente ureia e creatina aumentada e colocar em fluido pacientes que estão em IRA é alimentar esse amadorismo que o Júlio disse, né? A IRA vai muito além disso, e mesmo a gente vendo além desse cenário, né, estar em IRA porque está com ureia e creatina aumentada, vamos fazer rim funcionar fazendo fluidoterapia. A gente tem um alto índice de mortalidade, né? Mesmo a gente entendendo em que fase está, qual é a causa e quais já são os distúrbios, né, que o paciente já está manifestando, que a gente tem que ajudar, porque senão ele vai morrer, né? E principalmente, acho que a gente tem que chamar a atenção aqui, um paciente em IRA, que você não consegue, com o tratamento clínico, ajudá-lo, e ao mesmo tempo ainda não identificou a fase que está e nem o motivo, provavelmente você vai precisar de mais tempo e ele vai se beneficiar das técnicas dialíticas, né? Cuidado, lembrando, desculpe, eu preciso aproveitar o momento, cuidado também para não deixar a técnica dialítica para último recurso. Isso é o pior, é o maior erro que já se cometeu até hoje e que muitas vezes ainda se comete quanto às técnicas dialíticas, principalmente hemodiálise. Não é o primeiro, mas não é o último recurso. Só a hemodiálise para salvar a vida do meu animal. Eu já ouvi isso e não salva. Você pode até dar sorte de realmente salvar, mas não é o que se espera. Então, cuidados, tem que saber a hora certa de escolher para entrar com a técnica dialítica. E é algo que eu gosto de falar, eu falo que eu falo isso, mas na verdade o Luciano me ensinou. As técnicas dialíticas, né, ele gosta de dizer isso, e ele pode até discorrer, é uma modalidade de tratamento, porém, ela não resolve o motivo, né? É um tratamento que te ajuda e ele tem que ser muito bem colocado no momento que o paciente está ali precisando dele, né, Luciano? Essa questão, eu vou voltar nesse tópico exatamente, mas voltando um pouquinho na questão da fluido, esse negócio de lavar os rins, fazer o rim funcionar porque eu estou fazendo fluido, esqueçam isso, esqueçam, tá? Vai ter sérios problemas se você adotar uma estratégia de fluidoterapia equivocada. Você vai hiperidratar o paciente e vai favorecer ainda mais oligúria e comprometimento, distúrbio eletrolítico, ácido-base. Então, cuidado com esse conceito que é antigo e já caiu por terra faz tempo. E falando das terapias dialíticas, né? Eu comentei na minha fala anterior que, dependendo da etiologia, você já tem que prever que você vai precisar implementar terapia dialítica, que seja hemodiálise ou que seja diálise peritoneal. Aí tem suas vantagens e desvantagens, limitações e indicações de cada uma das modalidades. Não é necessariamente tem melhor opção de uma ou de outra, é uma outra discussão que a gente pode até trazer qualquer dia desses aqui para essa live. Mas, para aquele caso, você já tem que... A gente tem exemplos desses casos. Você recebe o paciente ainda está bem. Você fala, vamos botar na diálise esse cara, porque ele vai piorar, né?
E isso tudo é como vocês falaram, você tem que estar muito organizado em termos de raciocínio, de entendimento, ou seja, não dá para ser amador, essa é a questão, né? Como vocês pontuaram. As terapias dialíticas, exatamente isso. Não pode, não necessariamente é a primeira opção, mas não deve ser a última, como vocês falaram, e é uma terapia, né? Então, toda a terapia implica em indicação, contraindicação, limitação, efeito colateral e assim por diante. Então, tem que haver um conhecimento amplo de todas as estratégias envolvidas para que você adote a melhor combinação de estratégias. Porque a hora que a gente põe em terapia dialítica esses pacientes, você não esquece ou não deve esquecer de fazer todo o restante em conjunto, né? Não é algo que você coloca no paciente e vai tirar aquele motivo que levou ele a ficar em ira, né? Você está usando uma técnica para auxiliar aí num contexto extremamente complicado. Assim, ajuda a tirar o animal de uma situação que está dificultando o tratamento. Porque você tem um motivador que já às vezes é um problema, até você tirar o animal daquele motivo, você curar a causa, né, daquela afecção que causou, às vezes você precisa de tempo. E no caso, por exemplo, a hemodiálise te ajuda a dar esse tempo, não deixar o animal deteriorar com quadriuremia, porque ele vai se desfazendo, né, num quadriuremia. Então, para você ajudar a não deixar aquela condição dificultar o seu tratamento. Nós temos casos aqui muito curiosos, clássicos, e assim, com frequência, de lesões glomerulares graves causadas pelo insulto dos imunocomplexos, nos casos de leishmaniose, aonde nós temos como a consequência da consequência, né, porque a glomerulonefrite é uma consequência de uma leishmaniose, e a consequência de uma glomerulonefrite, muitas vezes, é um escape de albumina tão importante, tão grave, que ainda leva a uma outra consequência. Você vê que é uma bola de neve o processo, que são as síndromes nefróticas. A gente tem muitos casos de síndrome nefrótica com o animal já com uma complicação clínica ou até subclínico. O animal chega simplesmente com um edema ou com uma ascite e o tutor chega e fala assim, ele está assim, ele está desse jeito. Só que aquilo já é processo, consequência de consequência de consequência, né? Então, a gente tem essas questões que levam à lesão renal, que são indutoras de lesão renal, indutoras de insuficiência renal, eles são processos, às vezes, muito complexos, que têm que ser muito bem analisados, estudados, avaliados, né? E que vão muito além até do próprio tratamento, né? O tratamento, o mais importante também, é nós enxergarmos a necessidade principal, básica, de tirar o motivador e contribuir com as consequências, né? Que nós temos, como eu apresentei aqui, esse exemplo da consequência final, vamos dizer, de uma síndrome nefrótica, é uma fria, porque você tem muita coisa para fazer. O professor Rodrigo Rabelo até fez um comentário no momento que a gente estava falando, né, dessa questão das técnicas dialíticas. Ele falou, né, e aí ele traz, né, um comentário e a gente sabe que ele é do intensivismo, né, e que na grande maioria das vezes esses pacientes, né, do intensivismo podem precisar das técnicas dialíticas, né? Ele fala o seguinte, que essa é a nossa melhor oportunidade, né? Alinhar o momento da indicação das técnicas de substituição renal para sermos precoces e guiados por indicadores. É um ótimo ponto para a gente evoluir entre as especialidades. Concordo, porque o momento é um desafio para a gente, né? Para a gente não ser tardio demais, né? E não antecipar demais, né? O antecipar demais até que não é uma grande preocupação, não.
o que você pode, o que pode acontecer no antecipar demais é você fazer uma diálise talvez desnecessária, entre aspas, tá? Agora, o pior é demorar demais. Aí sim. Agora, teoricamente, o que você pode ter como uma referência é o seguinte: chegou, né, num estado clínico ruim. Você avalia o animal e pelo estado clínico você sugere a internação. Você interna, começa a fazer então toda a avaliação e a análise das necessidades daquele animal para internação. Você prepara o animal para ser submetido à coleta de material para análise. Inclusive como sugestão depois de hidratado, né? Porque você coletar amostras desidratadas, você vai ter superestimação de muitos valores. Você então obtém amostras adequadas, analisa a situação, observa a insuficiência renal, conclui que é aguda, isso em poucas horas você consegue resolver essa situação, conclui que é agudo. Você, então, se tiver na mão já uma resposta do porquê, você começa já talvez a trabalhar, né, a corrigir a causa, e já começa a observar o comportamento da insuficiência renal. Você tem a primeira informação, 24 horas depois você tem, 48 horas depois você tem, dependendo da causa, entre 48 e 72 horas depois, já é motivo para ser submetido a uma hemodiálise, preferencialmente se for possível, né, obviamente. Ou já em 48 até também 72 horas, já introduziu uma diálise peritoneal. Agora, a gente tem que lembrar uma coisa que é muito importante, tá? A capacidade dialítica de uma diálise peritoneal, numa fase de indução e até manutenção, a capacidade dialítica é muito baixa. Você pode submeter um animal a uma diálise peritoneal por um período longo e, de repente, os valores se mantêm o mesmo. Pode significar, nesta situação, que você não deixou aumentar, mas não conseguiu abaixar. A hemodiálise, ela já é muito mais eficiente. Você tem um animal com um valor, né, porque a gente usa normalmente a ureia e a creatinina como parâmetro de avaliação, principalmente a ureia. Você tem um valor de ureia, né, que você começou a diálise, no final ela cai, mas não significa que ela vai ficar lá embaixo. Se você estiver ainda em fase de indução, ela vai subir de novo, que é o motivador para uma outra sessão, 48, 72 horas depois. Vai depender do que você conclui como sendo um bom momento para dialisar novamente o animal, se houver necessidade. Geralmente precisa. Não é complicado a questão teoricamente não é complicado você escolher o momento de fazer a primeira sessão. Lembrem-se disso. A primeira sessão, mesmo que seja precipitada ou precoce, não é um complicador. Agora, eu vou fazer diálise só depois de uma semana, 10 dias. Pode desistir, porque a sua chance de sucesso vai diminuindo assim, percentuais a percentuais por dia. Esse é um grande problema. O paciente já cozinhou por dentro, né? Já fritou todo, né? A diálise peritoneal, usando, né, as estratégias corretas, né, então o material correto, não precisa nem falar da hemodiálise, que fica mais fácil entender que eu preciso do material correto. Mas na diálise peritoneal, usando o material correto, a técnica correta, a redução da ureia como marcador, ela acontece. Na maioria das vezes, depende muito da etiologia, da condição do paciente, mas ela acontece. Essa dificuldade a gente enfrenta, né, em alguns casos, na redução da ureia, também na hemodiálise. Entretanto, qual uma grande diferença das duas é que na hemodiálise você tem como prever muito bem para qual valor vai a sua ureia. Então, você pode montar uma estratégia de dose de diálise e reduzir em 80% a sua ureia. Agora, na diálise peritoneal, é, entre aspas, tentativa e erro. Então, você vai fazendo ciclos, as sessões de diálise peritoneal e vai verificando enquanto reduz e montando a estratégia para o dia seguinte. Então, assim, a diálise peritoneal, ela costuma funcionar muito bem, muito bem. A questão é que a limitação é o tamanho do paciente. Então, pacientes pequenos, gatos e cães pequenos, ela vai muito bem. Se for muito grande,
aí você tem a grande dificuldade de drenar tudo que você infundiu. 2 litros de dialisato, então lá se vão algumas horas para drenar isso. Então tem essas questões que limitam uma e limitam a outra, que indicam mais uma que a outra, mas costuma ir muito bem. A gente tem salvo muitos gatos com a peritoneal, muitos. A grande vantagem aí no caso da peritoneal para um animal de baixíssimo peso, como o gato, por exemplo, é que você tem uma eficiência muito boa. Você vê na medicina, por exemplo, né, ela é mais indicada às vezes em crianças também, baixo peso e tal, exatamente porque para fazer uma técnica de hemodiálise num baixo peso humano, uma vez me convidaram para participar de uma hemodiálise porque eles iam fazer num menino de 10 anos e tal, que eles estavam, aliás, o menino de 6 anos, mais ou menos, 6, 7 anos, que eles estavam preocupados porque ele era baixo peso. Eu falei, gente, isso aí a gente faz toda hora em cão, né? Isso aí esse peso aí para nós é tranquilo. Agora, o que às vezes pode, muitas vezes, por isso que eu comentei, que a diálise peritoneal pode frustrar algumas pessoas que fazem e não tem um bom resultado, como você comentou, Luciano, da possibilidade de não surtir o efeito que espera, vamos dizer assim, né? Agora, e essa questão, por exemplo, na medicina, a diálise peritoneal não é indicada em IRA. Eles não veem um bom resultado da diálise peritoneal em IRA. Quando você pega as indicações de diálise, né, em geral, né, a diálise peritoneal não é indicada em IRA. Agora, a questão o uso diário da diálise peritoneal no crônico, por exemplo. Hoje em dia, eles dão muito, às vezes, mais preferência a ela, né, com as cicladoras, do que com a hemodiálise em si, né. Então, diálise peritoneal tem uma história de vida muito interessante, de altos e baixos, altos e baixos. Hoje ela continua, ela está, né, como bem prestigiada, a diálise peritoneal no homem doente renal crônico. Supostamente, depende de onde a gente está falando, da região, do hospital, etc. Mas na IRA tem na medicina tem uma indicação maior da hemodiálise contínua, né? Da CRRT, da terapia de reposição contínua. Mas é só conversar com um nefrologista humano que o cara fala, isso aí é naquele hospital, né? Top master. Então, eles usam a intermitente também, que é o nosso caso, né? Eu não sei, eu tenho dúvidas. Supostamente, dependendo da região, eu já vi essa discussão em medicina. Porque, por exemplo, vamos pegar regiões, cidades ribeirinhas lá no Amazonas. O cara não vai ter, talvez tenha que fazer peritoneal. E é exatamente essa questão, a gente vai adequando essas questões para os nossos casos, né? Mas a peritoneal é uma boa opção, sim, desde que bem feita, né? Então não dá para ficar inventando muitas adaptações, né? Isso aí. Não tivemos mais comentários, nenhuma pergunta. E aí, como a gente está na parte 3, o fim da trilogia, acho que dá para a gente deixar aí uma mensagem, né, para a gente fechar mesmo a trilogia da IRA. Vou começar deixando a minha. Eu acho que quando a gente está diante de um quadro, né, de um paciente com insuficiência renal aguda, a gente tem que entender as nossas limitações, né? Porque se eu não consigo ir além de uma dosagem de ureia e creatinina, eu preciso encaminhar esse paciente. Começa aí, né? Porque ele vai precisar muito mais do que isso. E não ficar com o paciente aí internado, jogado lá na baia, como o Júlio disse, né, colocando ele somente em fluidoterapia, né? Eu acho que a gente precisa entender as nossas limitações para um quadro extremamente complicado e que precisa de toda essa movimentação, essa energia para tentar tirar ele da insuficiência renal aguda. Eu vou aproveitar, né, até a pergunta do Diogo, né? Qual o melhor líquido para diálise peritoneal? Então, o melhor líquido para diálise peritoneal é a bolsa de diálise peritoneal da Fresenius, que existem 3 concentrações. Então, é exatamente o que você falou, até para responder o Diogo.
se você se propõe a executar aquele tipo de serviço, você tem que ver as opções. E é exatamente isso que ele está perguntando. Qual a melhor opção? Então, o seu serviço tem que estar pronto para receber aquele paciente. Então, eu quero fazer terapia de substituição renal. Não consigo investir agora na hemodiálise, então eu vou ver os melhores recursos, vou aprender da diálise peritoneal e vou montar o estoque no meu hospital. O catéter, o extensor, as bolsas de diálise, entender como são feitos os ciclos, como se implanta o catéter, etc. E a estratégia para abordar esse paciente. Porque se eu recebo o paciente e falo, nossa, eu vi lá, eu preciso fazer diálise peritoneal, deixa eu ver como eu faço. Perdeu tempo. Esse paciente vai se comprometer. Então, existem dois caminhos, a meu ver. Ou a gente, quem está interessado, aprende a fazer, que é isso que a gente está aqui discutindo, ou saiba para onde indicar, né? Não dá para, de última hora, querer implementar. Então, essa é a minha palavra final aqui. E a minha é muito simples. Repetir o que eu disse, insuficiência renal aguda não é para amadores. Muito cuidado. A sociedade está de olho. Isso aí. Muito bom, muito bom. Se deixar, a gente vai horas e horas, né? Mas valeu. Obrigado a presença de todo mundo. Abração, Obrigado, pessoal. gente. Obrigado a todo mundo. Valeu. Vocês também. Abraço. Tchau, tchau. Abraço, até mais.